Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso, né, Teoria das Estruturas. Agora eu vou falar aí sobre cargas móveis, tá? Então nessa aula 15 eu vou dar uma pequena introdução aí a cargas móveis. Cargas móveis, pessoal, a gente utiliza muito em estudos de pontos, tá? Vocês vão ver na disciplina de pontos aí como que a gente trabalha essas cargas móveis. Então, vou fazer mais uma introdução aqui, explicando o que são essas cargas móveis, tá? E como que a gente calcula elas. Bom, cargas móveis são ações variáveis que podem se movimentar pela estrutura. Tá? Geralmente, a carga móvel de um único veículo é representada por um trem tipo, que é um conjunto de cargas concentradas, geralmente separadas pelos eixos das rodas. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, o que seria o trem tipo? O trem tipo é isso aqui, tá? Vamos supor, você tem lá um carro. Um carro, ele geralmente tem dois eixos, né? Esses eixos vão gerar cargas concentradas sobre a ponte por onde ele está passando, né? Então, essas cargas concentradas do peso do veículo nos eixos que a gente acaba considerando nosso cálculo, a gente considera como uma carga móvel. Se você está andando de bicicleta, o eixo da bicicleta, o centro de gravidade de cada pneu ali da bicicleta, você vai considerar como uma carga concentrada também. Se você, uma pessoa, está andando sobre uma ponte, você acaba considerando uma carga concentrada única, né? Atuando sobre a ponte. Então, o trem tipo nada mais é que um conjunto de cargas concentradas que representam um veículo. As cargas móveis também podem ser cargas distribuídas, principalmente quando é considerado um conjunto de veículos atuantes na estrutura. Então, por exemplo, você vai passar numa ponte com o seu carro, né? E geralmente, né, quando você vai passar numa ponte, essa ponte pode ter outros veículos. E qual seria a pior situação possível? Quando o seu carro está junto com uma ponte lotada em um engarrafamento, né? Ou trânsito muito intenso e muitos carros passando sobre a ponte. Então, como que a gente calcula, né, a resistência de uma ponte quando a gente tem essa situação? A gente vai pegar a carga do maior veículo, do veículo mais pesado. Então vocês vão ver que lá em pontes a gente considera um tanque de guerra como esse trem tipo, tá? Que é a carga do veículo mais pesado que pode passar sobre essa ponte. Então o tanque de guerra é o nosso trem tipo e os demais veículos que passam sobre a ponte, caminhões, carros, etc., a gente considera uma carga distribuída média, tá? Uma carga distribuída móvel, tá bom? As cargas móveis são muito influentes em estudos de pontos, como eu já tinha falado. As cargas móveis sempre irão gerar esforços máximos e mínimos na estrutura. Então, toda vez que você for calcular um esforço cortante, ou um momento fletor, ou uma reação de apoio, você sempre vai ter um esforço máximo e um esforço mínimo. Por quê? Porque essa carga móvel, ela pode estar na sua região mais negativa ou pode estar na sua região mais positiva, tá? Vamos entender melhor isso aí. Então, por exemplo, quando você calcula uma reação de apoio, ó, o traçado da linha de influência não muda de acordo com o que a gente viu, tá? O traçado da linha de influência continua o mesmo, né? Então, como eu falei, ó, na região entre os apoios, ó, você tem aquele triângulo de 1, né? De 1 até 0. E quando você tem balanços, você prolonga a linha, né? Aquela linha vai ser prolongada. Então, você prolonga aqui e acha os coeficientes das extremidades. Esse exemplo que vocês estão vendo aí é da disciplina de pontos, tá? Vocês vão ver na disciplina de pontos que a gente vai utilizar esses exemplos aí. Então, eu separei vários slides para explicar bem, para vocês entenderem bem como que a gente faz esse cálculo das cargas móveis, tá? Então, na reação de apoio, ó, tudo isso aqui é carga móvel. Isso aqui é a carga móvel do trem tipo, que é do tanque de guerra. E essa carga distribuída é a carga distribuída móvel, que são os demais veículos, né? Então, quando você vai calcular a reação de apoio, você vai ter a reação de apoio máxima e reação de apoio mínima. Para você calcular a reação de apoio máxima, você vai posicionar todo o seu carregamento nos maiores coeficientes positivos, tá? Então, ó, sempre nos maiores coeficientes positivos. E a carga distribuída apenas na região positiva. Então, toda a carga distribuída você posiciona em toda a região positiva e o trem tipo na região dos maiores coeficientes positivos. Então, no caso aqui, ó, como vocês estão vendo, quais são os maiores coeficientes positivos? Esses três, né? De acordo com o espaçamento aqui do trem tipo. O espaçamento do trem tipo, ele está espaçado a cada 1,5 m, se eu não me engano aqui, tá? Aqui, ó. Enfim, e a carga distribuída na região positiva. A região positiva vai do 1,18 até o 0, né? E aqui na região negativa, perceba que a gente não tem nada, ó. Não coloca a carga aqui, tá?
Agora, você quer saber a reação de apoio mínima na seção A. Reação de apoio mínima aqui na seção A, você vai pegar todo o carregamento e posicionar na região negativa. Então eu tenho aqui os esforços devido ao trem tipo, posiciona nos maiores coeficientes negativos e a carga distribuída na região negativa. Tá bom? Esforço cortante, quando a gente vai fazer um diagrama de esforço cortante. Aí você tem lá a linha de influência, né, para a seção 0, a extremidade, como eu tinha explicado, ele dá sempre -1, né? Então você vai posicionar uma das cargas aqui no coeficiente, você acha no V0. Então, só reforçando, basta pegar a carga, a carga original, seja permanente ou móvel, e multiplica pelos coeficientes correspondentes. Aí você tem a carga aqui, carga V0. Aí VA à esquerda, a seção à esquerda do A. Então você vai ter só coeficiente negativo, tá vendo? Você vai pegar as cargas e multiplicar pelos coeficientes. Carga concentrada e a carga distribuída. VA à direita, né? Então quando a gente olha à direita do apoio A, ó, é essa configuração que a gente tem, que vocês já estão acostumados também. Então lembra, ó, sempre aquelas linhas paralelas, né? Aquelas linhas paralelas que vão facilitar a nossa vida para calcular esses coeficientes. Então ele vai de 1 até 0, prolonga no balanço e aqui ele desce 1, né, e sobe aqui, ó, na mesma inclinação desse triângulo aqui. Eles são paralelos, né? Bom, então nesse caso, ó, para achar esforço cortante da seção A direita máximo devido às cargas móveis, você vai posicionar a carga distribuída em toda a região positiva. Então, na região negativa você não coloca carga. E as cargas do trem tipo, ó, carga concentrada, você vai buscar o maior coeficiente que tem. É 1, 0,94, 0,88. Beleza? Beleza, então aí você multiplica a carga vezes o coeficiente. Carga distribuída vezes a área do triângulo, né? No caso aqui, ó, nós temos dois triângulos positivos, então a gente tem esse e depois esse, por isso que tem dois produtos ali. E depois você faz o VA direito mínimo, né? A seção esforço cortante A direita mínimo. Posiciona só na região negativa, multiplica pelos coeficientes negativos. E pessoal, assim por diante. Aí você tem a seção 1, né? Aí a configuração da linha de influência para a seção 1. É bom para vocês irem estudando, né? A mudança. Vocês vão vendo, ó, percebe só, presta atenção só aqui na linha de influência. Ó, seção 1, né? Ou melhor, seção A, seção 1. A seção 1, ela está a 1/10 do vão, ó, 2,5 de 25 metros, tá vendo? Se está a 1/10 do vão, ele está perdendo 1/10 no coeficiente a cada seção que você anda, tá? Então você vai ver que na próxima seção, na seção 2, aqui vai ser 0,8. Tá? Ele vai passar para cá e aqui vai ser 0,8. Fica vendo, ó? Ó, 0,8, tá vendo? 0,8 e aqui menos 0,2. Vai passar para a próxima. Ó, mais 0,7 menos 0,3. Vai passar para a próxima. Mais 0,6 menos 0,4. Depois a próxima, mais 0,5 menos 0,5. E se a gente continuasse a cada décimo do vão, isso aqui ia continuar descendo e isso aqui ia continuar descendo junto, tá vendo? Essa linha vertical que você tem aqui, ó, essa linha vertical, ela vai andar de acordo com essas linhas paralelas, tá bom? Bom, então voltando aqui, você sempre vai ter um esforço cortante máximo e mínimo, ó, esforço cortante máximo da seção 2. Aí você tem a posição, a carga distribuída na região positiva, tá vendo? Ó, a região positiva, e aqui também, né? Na região positiva. E na região negativa você não tem carga. Sempre assim. E carga concentrada nos maiores coeficientes. E assim por diante, pessoal. Ó, mínimo, aí você posiciona só na região negativa. Então você tem região negativa aqui e aqui, né? E vai indo, assim por diante, vai calculando todas as seções, tá? Sempre positivo, negativo, negativo. E no final, você vai ter um resumo de esforços, ó. Resumo de esforço cortante mínimo, resumo de esforço cortante máximo, tá? Para cada seção. Aí, você monta a envoltória dos esforços. É lógico, pessoal, vocês vão reparar que os esforços que estão aqui, ó, não estão batendo com o da tabela. Por quê? Porque esses esforços é da aula de pontos, tá? E esses esforços a gente multiplica por coeficientes de segurança. Então tem os coeficientes de segurança que a gente tem que multiplicar, que aumenta, né? Por isso que é envoltório. Envoltório é a pior situação possível, tá? Mas de acordo com esses coeficientes de segurança, então você vai ter sempre um limite máximo
que eu estou colocando em azul e o limite mínimo que eu estou colocando em vermelho, de acordo com o esforço cortante mínimo e esforço cortante máximo. Para cada seção, tá vendo? Ó, então na esquerda a gente só tem valores negativos. E a partir do apoio A, no meio da viga, a gente começa a ter valores máximos, ó, tá vendo? Mas mesmo assim a gente ainda tem valores mínimos, que são os negativos. Então o envoltório fica mais ou menos assim, tá? Depois a gente tem diagrama de momento fletor para cargas móveis, né? Então o momento fletor extremidade é sempre zero. Aí você tem aqui na seção A, como eu falei para vocês nas aulas passadas, né? A gente sempre considera um triângulo de 1 para 1. Então no caso o balanço é 4,5, aqui também é 4,5. E a carga distribuída e o carregamento concentrado, você vai posicionar sempre nos maiores coeficientes negativos, né? Então no caso aqui, ó, o MA sempre vai dar um valor negativo, tá? Agora no meio da seção, perceba, ó, no meio da seção, a seção 1, por exemplo, esse coeficiente, então é sempre de acordo com aquela fórmula, x vezes L menos x sobre L, né? Calculou esse valor, traça aqui até o apoio A, o apoio B, prolonga, né, no balanço, aí você acha os outros demais coeficientes por semelhança de triângulo, e acha lá o momento 1 máximo, posiciona em toda a região positiva, perceba que é só entre os apoios, né? Porque no balanço é o único lugar que a gente tem região negativa. E os coeficientes e as cargas concentradas multiplica pelos maiores coeficientes do diagrama, tá bom? E vai fazendo, ó, momento 1 máximo, momento 1 mínimo, né? Agora é só no balanço, tá vendo? Ó, a carga aqui só no balanço. E nos maiores coeficientes, tá? Calcula a M2 máximo. Mesma coisa, tá vendo? Ó, seção 2, os maiores coeficientes aqui à direita. Seção 2 mínimo, aí é só na região negativa. Seção 3 máximo, tá vendo? Ó, região positiva. Seção 3 mínimo, região negativa. M4 máximo. Opa, perceba que no M4 máximo, o que aconteceu? Antes, as nossas cargas do trem tipo estavam sempre indo à direita, né? Os maiores coeficientes que a gente encontrava era sempre à direita. Porque se você calcular o coeficiente a 1,5 m aqui à esquerda, né? Você vai ver que não dá maior que 4,35. Então, por isso colocava sempre à direita. Agora, na seção 4, o que acontece? Seção 4, se você calcular um coeficiente aqui à direita, você vai ver que esse coeficiente aqui, ele é menor que o 5,1. Então, a pior situação possível é justamente essa. Você tem o meio, a metade do trem tipo está aqui, a esquerda está aqui e o eixo da direita está aqui. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Bom, momento fletor mínimo da seção 4, momento fletor máximo da seção 5, ó, de novo, mesma coisa, um para um lado, outro para o outro, e o do meio exatamente no coeficiente do meio aqui. Tá? No caso aqui dá o momento máximo, né, da viga inteira. Momento 5 mínimo, região negativa, tá? E aí você montou a tabelinha também de momentos fletores, mínimos e máximos. Montou a tabelinha, você monta a envoltória. Mesma coisa que eu falei lá do envoltório de cortante. Aqui já está multiplicado com o coeficiente de segurança, tá? Por isso que não está batendo com a tabela. Mas para vocês terem uma ideia, ó, a gente tem uma envoltória de valores mínimos e uma envoltória de valores máximos, tá vendo? Em azul, máximo, e vermelho, mínimo, tá bom? E o que está em roxo aqui é devido às cargas permanentes. Vocês vão ver em pontos lá que a gente calcula esse momento devido à carga permanente também. Mas isso é assunto para a próxima disciplina, tá? O que é importante vocês entenderem como que a gente calcula cargas móveis, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.